Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais da Unidade Curricular Recursos Naturais e Energia. Vamos fechar o nosso ciclo de apresentação dos seminários Fontes de Energia. Apresentamos aqui as fontes de energia eólica e solar. Como vocês podem perceber nesse gráfico da matriz energética brasileira, praticamente não aparece aqui as fontes de energia solar e eólica. São fontes renováveis, portanto, estão dentro do quadro de lixívia e outras renováveis. Porém, o percentual de energia solar e eólica na matriz energética brasileira ainda é pequeno, apesar de ter um grande crescimento a cada ano. Energia eólica. O nosso foco ao apresentar energia eólica é no sentido da seu aproveitamento para a produção de energia elétrica. Porém, temos que ter ciência de que a energia do vento já é aproveitada pelo homem de forma milenar, seja nos moinhos de ventos, seja nas irrigações ou na navegação. O uso do vento para fins de geração de energia elétrica é relativamente recente, do final do século XIX, quando se desenvolveu a tecnologia de geradores elétricos. Os atuais parques eólicos podem ser offshore, quando no mar, ou onshore, quando em terra. As tecnologias aerodinâmicas para captar a velocidade do vento, aproveitando da melhor forma possível, são diversas. Temos aqui 3 tipos de rotores de aerogeradores. À esquerda, um rotor de eixo horizontal, o mais comum atualmente nos parques eólicos, e à direita, 2 modelos de eixos verticais. A produção de energia eólica a partir de parques eólicos ainda é pequena no mundo. Em 2014, praticamente só 3% da energia elétrica produzida vinham de parques eólicos. Porém, é possível por esse gráfico ver que nos últimos períodos vem tendo um crescimento vertiginoso a instalação de parques eólicos para a produção de energia elétrica. A produção de energia elétrica a partir de geradores eólicos no Brasil é recente, da década de 90. O primeiro gerador eólico foi instalado no arquipélago de Fernando de Noronha. A partir do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Programa Proinfra do governo visa implantar fontes renováveis de produção de energia elétrica. E, nesse sentido, a energia eólica vem sendo bastante beneficiada por esses incentivos. Para a instalação de parques eólicos, é necessário fazer uma pesquisa anual sobre as condições de vento em cada região. Temos aqui um mapa do Brasil, onde localiza as melhores regiões para instalar os parques eólicos. Apresentamos aqui nesse slide um desenho técnico esquemático de uma turbina eólica moderna. Observe que as pás cumprem o papel aerodinâmico no sentido de captação do vento e o eixo das pás está vinculado ao eixo do aerogerador, que por sua vez tem uma caixa de aumento da velocidade, né, a partir de engrenagens, de um conjunto de engrenagens. Também é necessário fazer o controle dessa velocidade das pás. A produção de energia elétrica a partir da energia do vento, ela depende muito da sazonalidade das épocas do ano. Nesse sentido, é necessário complementar a um parque eólico a própria geração hidrelétrica. Nesses gráficos, observamos que, quando temos a alta do vento,
é um período que também temos uma baixa na vazão dos rios, particularmente aqui o gráfico da região de São Francisco. Observe nesse gráfico à esquerda acima a sazonalidade do vento ao longo de um ano. Temos aqui uma sequência de 4 anos, de 2012 a 2015. Percebam a variação da energia do vento ao longo do ano. Abaixo à esquerda temos um gráfico sobre a produção de energia elétrica a partir de energia eólica. Vejam que também a sazonalidade da produção acompanha a sazonalidade da energia dos ventos a cada período do mês. A energia eólica, como energia renovável, é uma das que menos produz impactos ambientais, mas mesmo assim temos alguns impactos que devem ser considerados. Aqui são listados 4 tipos de impactos possíveis: os impactos sonoros do próprio parque eólico, os impactos visuais, né, decorrente desse parque eólico, as possibilidades de interferências eletromagnéticas, já que estamos trabalhando com aerogeradores, e também a possibilidade de interferência nas rotas de aves, que depende muito da localização do parque eólico, se ele está ou não nas rotas de migração de aves. Complementando a informação anterior, veja nesse gráfico os potenciais impactos associados a empreendimentos de geração eólica. Sobre a fauna, impactos paisagísticos, os impactos durante a implantação de obras, o próprio uso do solo, erosão e drenagem, a parte de ruído, interferências eletromagnéticas e alguns impactos socioeconômicos quando há necessidade de remoção de população. Vamos agora falar sobre energia solar. A produção de eletricidade a partir da energia solar é dada por 2 tecnologias. A primeira, a partir de placas fotovoltaicas, e a segunda, a partir de complexos de espelhos refletores que podem ser direcionados a um ponto de aquecimento. É importante lembrar que também podemos usar o sol como aquecimento solar, particularmente para a água residencial. Nesse caso, não está se produzindo energia elétrica, mas esse processo de aproveitamento do sol contribui para a diminuição do consumo de energia elétrica. A tecnologia das células fotovoltaicas são desenvolvidas a partir da década de 70, quando tivemos a primeira grande crise do petróleo. Portanto, houve um grande incentivo nos centros de pesquisas para a produção de células fotovoltaicas que tenham eficácia no sentido de produção de corrente elétrica. Temos aqui um esquema didático que explica o funcionamento de uma célula voltaica. Observe que a base de uma célula voltaica são materiais semicondutores que vão interagir com a radiação eletromagnética proveniente do Sol. À medida que os fótons dessa radiação eletromagnética incidem nesses semicondutores, eles liberam elétrons, e esses elétrons livres vão compor, então, a corrente elétrica que deve ser aproveitada a partir do momento em que você interliga os 2 tipos de semicondutores, conforme o esquema à esquerda. Se denomina geração distribuída de energia elétrica quando você tem a instalação de painéis solares em residências. Essa instalação deve levar em consideração a latitude do local e a inclinação do telhado voltadas
para o percurso que o Sol faz durante o dia naquela latitude. Alguns aparelhos e equipamentos são necessários, como o inversor de corrente contínua para corrente alternada e um processo de instalação de um quadro de distribuição de energia elétrica, assim como um medidor que tenha a possibilidade tanto de entrada de energia da rede, como a possibilidade de você distribuir a energia produzida em excesso pelos painéis para a rede elétrica. Temos aqui um conjunto de equipamentos necessários para a instalação de painéis solares em residências ou em parques solares. As grandes usinas geradoras de energia elétrica a partir de energia fotovoltaica vêm crescendo nos últimos anos, principalmente em função de incentivos governamentais que se dão basicamente a partir de tarifa prêmio ou de subsídios diretos ou através de leilões ou sistemas de cotas. Todas essas incentivos fazem parte de uma política governamental de ampliação da energia, da produção de energia elétrica fotovoltaica. Assim como a energia eólica, a energia solar também tem a sua sazonalidade e a incidência dos raios solares vão ter uma eficiência maior ou menor conforme a latitude em que você se encontra. Um dos mecanismos para maximizar a irradiação solar nos parques fotovoltaicos são sistemas de acompanhamento do movimento do Sol, em que pese que esses sistemas encarecem a produção de energia elétrica. Veja aqui, a partir desse mapa à direita, a irradiação solar diária média anual no Brasil. Portanto, temos regiões mais propícias e regiões menos propícias para a instalação de usinas fotovoltaicas. A geração heliotérmica no Brasil ainda é praticamente experimental. Não existe grandes usinas heliotérmicas. Essas usinas heliotérmicas se dão a partir de processos de reflexão. E, portanto, a reflexão da luz do Sol é que vai acionar uns sistemas de aquecimento ou produção de energia elétrica. A produção de energia elétrica a partir da heliotérmica se dá a partir do processo de aquecimento de água em grandes recipientes que vão, a partir do vapor formado, acionar turbinas dos geradores. Temos aqui algumas fotos de usinas heliotérmicas. Para diminuir o custo da produção de energia elétrica a partir de células fotovoltaicas, é importante ter uma cadeia industrial voltada para essa fonte de energia. No Brasil, essa cadeia ainda é muito incipiente e vem crescendo dia a dia. Observe aqui o esquema dessa cadeia de produção de células fotovoltaicas. Temos aqui um quadro com alguns elementos de impactos socioambientais da produção de energia elétrica através de fotocélula. Se detenha um pouco nesse quadro para leitura. Por último, temos aqui a referência principal para a produção deste vídeo.